composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e se envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus. Muitos talvez já ouviram falar dessa passagem. Muitos talvez já leram essa passagem, já ouviram pregações com esta passagem, mas eu quero trazer algo novo para você, que talvez você não conheça. José de Arimateia diz aqui que ele era um discípulo de Jesus em oculto. Ele tinha medo de, em público, dizer que era discípulo de Jesus. Tanto que quando ele foi encontrar com Pilatos, ele foi à noite, escondido de todo mundo, falar com Pilatos, porque ele tinha medo que os judeus fizessem alguma coisa com ele. E quantas vezes nós estamos ocultos, servindo a Ele? Quantas das vezes, quando estamos em meios a amigos, quando estamos em meio ao trabalho, nós nos escondemos, ficamos ocultos de dizermos que somos filho do Mestre e que servimos ao Mestre. Mas eu não quero me ater a essa parte de José de Arimateia em oculto. Eu quero me ater ao que ele fez. Todo mundo ali viu a crucificação. Alguns acompanharam a crucificação, mas só José de Arimateia se preocupou com o corpo do Mestre. Mais ninguém. E quando ele chega, ele pede o corpo de Jesus. Ele leva o corpo de Jesus que estava ensanguentado, ele leva o corpo de Jesus que estava ferido, talvez com mau cheiro, porque sangue fede. Quem já teve a oportunidade de chegar perto de uma pessoa que morre com muito sangue, aquele sangue depois de um certo tempo causa um mau cheiro, e era assim que o corpo do Mestre estava. E ele foi, limpou o corpo do Mestre, colocou ali mirra, que é um perfume muito usado pelo judeu, colocou ali um lençol de linho puro, enrolou o corpo do Mestre no melhor lençol de linho. Ele pegou um sepulcro de família virgem, que ninguém tinha sido enterrado, e ele colocou o corpo do Mestre ali. Ele se preocupou em cuidar do corpo do Mestre. E você e eu, estamos preocupados com o corpo do Mestre? Pastor, mas o corpo já foi, ele já morreu há 2000 anos atrás. Como é que eu vou cuidar do corpo do Mestre? Pastor, me explica isso. Eu não estou entendendo. José de Arimateia, há 2000 anos atrás, ele cuidou do corpo do Mestre, e você está falando que eu tenho que cuidar do corpo do Mestre? Tem que cuidar, mas como isso? Você consegue raciocinar como é que você pode cuidar do corpo do Mestre? Porque ele espiritualmente não está mais na cruz, irmãos, mas o corpo dele continua lá, fedendo, machucado, coberto de sangue. E o que é que eu e você temos feito pelo corpo do Mestre? E quem é o corpo do Mestre, irmãos? Alguém pode me responder? Menos a pastora. Quem é o corpo do Mestre que hoje nós podemos cuidar? É a igreja. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. E o corpo às vezes está doente, irmãos. O corpo às vezes parece na igreja tão bem, que você olha para aquele corpo e você entende que ele está bem, mas às vezes não está.
Às vezes aquele corpo está fazendo coisa que desagrada o Pai. E o que é que nós temos feito pelo corpo do Mestre? Uma vez eu fiz uma pergunta numa reunião de pastores: por que Jesus não voltou até hoje? Alguém tem a resposta aqui? Vamos interagir um pouquinho, vamos fazer diferente? Por que Jesus não voltou até hoje? Alguém sabe? Oi? O corpo? O povo não está preparado. A Adriana respondeu ali. Mais alguém, queridos? Por que você acha que Jesus não voltou ainda? O que está faltando para ele voltar? Minha Janete, por que a senhora acha que Jesus não voltou ainda? Ainda não houve arrependimento de todo. Boa colocação. Deixa eu perguntar aqui a Carol. Carol, por que você acha que Jesus não voltou ainda? Não sabe? Davi, por que você acha que Jesus não voltou ainda? Gente, hein? Nem ele sabe? Não, ele sabe que vai voltar. Não sabe o dia nem a hora, mas ele sabe que vai voltar. Queridos, é muito fácil, vamos entender isso. Cristo é a cabeça de quem? Da igreja. Quem é o cabeça da casa? Hein? É o homem. O homem é o cabeça da mulher, não é isso? E Cristo é a cabeça da igreja. Diz a Bíblia que a raposa encontrou o seu covil, o pássaro encontrou o seu ninho, a andorinha encontrou sua casa, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar responde aí para mim, gente, a cabeça. Caramba, a raposa tem casa, tem covil, o pássaro tem ninho, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Eu vou dar a resposta para você porque que Jesus não voltou. Quando você está cansado e você está num lugar, onde é que você reclina a sua cabeça? Menos no travesseiro, que não é travesseiro. Você está no seu trabalho, onde é que você reclina a cabeça? A Rose falou ali, no ombro. Você reclina a sua cabeça no... Pergunta, se a cabeça volta hoje, esse corpo que está aqui embaixo está pronto para ele reclinar a cabeça? É por isso que ele não voltou ainda, irmãos. Porque o corpo não está pronto. As pessoas estão vivendo um evangelho de facilidades. Um evangelho de troca, de barganha. Eu vou servir a Deus porque Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar uma casa, Deus vai me dar um bom emprego. É tudo na base da barganha. Em nenhum momento as pessoas pensam em se dar para ele fazer a vontade dele. E nós estamos preocupados com o corpo do mestre, irmãos. Você já olhou para o seu vizinho que mora do seu lado, que pode estar precisando de uma palavra? Que ela pode ser o corpo do mestre, que você precisa levar uma palavra? Deus tem pressa em nos colocar nesse funcionamento, irmãos, de José de Arimateia. Não adianta nós ficarmos correndo atrás de profetas. Pastor, você é contra profeta? Não. Você é contra visão, revelação? Não. Mas isso não é tudo, irmãos. Primeiro, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí tem gente que fala assim, e as demais, não é as demais coisas que está escrito, pode olhar lá. E estas coisas vos serão acrescentadas. Demais é supérfluo, irmãos, é o que o povo está buscando. Eu me lembro uma vez,
Eu estava numa oração, eu já falei isso aqui. E a irmã que dirigia a oração, ela disse que Deus ia dar carro para todo mundo. Quem é que não quer carro, né? Carro é bom? Quebra um galho danado, né? E ela falou assim, Deus vai te dar carro hoje, Deus está abrindo a concessionária dele lá no céu e vai dar o carro que você sonha. Aí começou a perguntar à igreja que tipo de carro cada um queria. Aí me levanta uma irmã por nome de Sueli, moradora do Morro do Fubá, nada contra, tá, irmãos? Sabe qual foi o carro que ela pediu a Deus? Uma Toyota, com tração nas 4 rodas, ar-condicionado. Pediu bem, não pediu, pastora? E quando que ela vai receber essa Toyota? Você sabe quando que ela vai receber essa Toyota? Nunca. Porque Deus não dá pedido exagerado a ninguém. Aquilo que você não pode fazer, Deus não vai dar. Adianta dar uma Toyota para ela e ela continuar morando num barraco? Adianta Deus te dar uma Toyota e você não poder pagar o IPVA da Toyota, ficar atrasado, andando todo errado, dando dinheiro à polícia na rua? Não adianta, irmão, Deus não faz nada errado. Por isso que às vezes a gente quer tanto uma coisa e Deus acaba nos dando diferente. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Agora sim, primeiro, ela tinha que ter uma carteira de motorista para dirigir o carro. Não tinha. A pessoa, ela numa Toyota aí, dirigindo nessa estrada aí, só ia fazer bobagem. E Deus não assume, irmãos, responsabilidade de bobagem daquele que pede mal. Então vamos pedir ao Pai? Vamos pedir, nós somos filhos. Hoje vai ser apresentada uma criança. É esse nenenzinho, querido? É teu filho? É tua filha? Daqui a um tempo ela vai começar a te pedir as coisas. E você vai negar para ela? Por que você não vai negar? Porque você é pai, cara. Você vai ter relacionamento e intimidade com ela. E assim é Deus. Se você tem relacionamento com Deus como pai, o Pai não vai te negar nada, mas Ele só vai te dar aquilo que você pode receber dEle. Não estou dizendo com isso que você não deve sonhar. Sonhar é bom, mas pede a Deus que o teu sonho seja o dEle também. Porque se você andar na mesma sintonia de Deus, as coisas mudam. Querido, roubaram o meu carro. Eu congregava em Itaguaí, morava em Marechal. Eu fui ali na feira de Acari tomar um caldo de cana. Minha esposa cismou de tomar um caldo de cana em Acari. E quando eu parei o carro, eu não andei daqui na calçada da igreja. O rapaz veio falar assim para mim: entraram no teu carro e levaram. Aí eu, com essa cara que vocês estão vendo aqui, sério? Fui lá, meu carro não estava lá. Virei para minha esposa e falei assim: vamos lá terminar de tomar o caldo de cana. Ela: você é louco, cara? Roubaram o teu carro, tu ainda está pensando em tomar caldo de cana? E eu falei para ela: o que é que a gente veio fazer aqui? Você me acordou 8 horas da manhã para quê? Para tomar caldo de cana. Eu não vou tomar, eu vou tomar. A gente só está sem carro, cara. A diferença é que a gente vai de táxi para casa. Mas o caldo eu vou tomar. Você tem que ter um foco, irmão. Você tem que ter foco em Deus para que as coisas aconteçam para você. Fui embora para casa, isso era um domingo. E quando foi na segunda-feira de manhã, ela lá no recreio encontrou um irmão. O irmão parou ela e perguntou assim: posso dar um recado de Deus para você? Ela disse: pode. Roubaram o carro do seu marido ontem, né? Ela começou a chorar. Diga a ele que até segunda-feira que vem esse carro está de volta na mão dele. Deus tem pressa. Sabe por que Deus falou isso para mim? Porque eu não sou agarrado em carro, eu não sou agarrado em casa, eu não sou apegado a dinheiro, sou apegado nele. Ele primeiro na minha vida, Ele é tudo. Ainda que Ele me tire carro, ainda que Ele me tire a casa, ainda que Ele me tire o emprego, eu continuo servindo a Ele, independente de qualquer coisa, irmão. Tem gente desistindo dEle por pouca coisa. Teve uma irmã que se atreveu a dizer que estava de mal de Jesus. Tem 3 meses que eu não falo com Ele, porque Ele não me deu uma bênção. Olha, cara, vai continuar de mal. E passou, querido.
Aquela semana, quando chegou a segunda-feira, ela encontrou ele de novo no recreio. E ele perguntou assim: o carro apareceu? Ela disse: ainda não. E ele disse assim: a segunda-feira termina meia-noite. E Deus nunca me enganou. Quando foi 3 horas da tarde, meu filho me liga: pai, teu carro está lá no depósito em Deodoro. Eu calculei meu carro sem porta, depenado. Quando eu chego lá, ele é o primeiro da fila. Não tiraram um parafuso do meu carro e ainda encheram o tanque de gasolina. Você pode dizer amém? Esse é o Deus que eu sirvo, irmão. E quando você serve a Ele como filho, o inimigo não tem o poder de tocar em nada que você tem. Despreocupa, não facilita. Ah, vou parar o carro ali no local que mais rouba carro, porque Deus vai me... Não é isso. Descansa nele, querido. Entrega a tua vida a Ele. O que é que diz a palavra? Entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. E muita gente anda desistindo, porque está demorando as coisas. Caramba, Deus me deu uma palavra que já tem 10 anos eu não vi cumprir ainda. Tem um louvor aí que o compositor desse louvor ele foi muito infeliz. A música é até bonita, que diz assim: eu não vou morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem em mim, não é? Nani Azevedo não canta essa música? A música é lindíssima, mas totalmente errada, porque muita gente morreu sem ver a promessa. Moisés morreu, mas não viu a promessa se cumprir na vida dele, ele não entrou em Canaã. Então muitos de nós vamos um dia morrer sem que a promessa se cumpra, mas nem isso vai deixar que eu perca a fé no meu Senhor, não, irmãos. Ele me dando ou não me dando a bênção, Ele continua sendo meu Deus, porque a qualquer momento Ele pode mudar o quadro da minha vida e da sua. Eu me recordo, irmãos, no ano de 1973, eu tinha 15 anos de idade. Minha mãe pediu para me sentar com ela lá na sala e me revelou uma coisa que muitos esperavam que era uma bomba na minha vida, que eu ia ficar arrasado com aquela revelação. E minha mãe disse assim: eu não sou sua mãe legítima, eu te peguei para criar desde 2 dias de nascido. Eu tinha umas primas que esperavam que eu fosse odiar minha mãe. Eram loucas para me contar que eu não era filho da minha mãe, só para ver eu contra a minha mãe. Mas minha mãe falou antes para mim, e eu olhei para ela e falei assim: mãe, se eu lhe amava, eu continuo lhe amando muito mais, cara. Você fez por mim o que minha mãe legítima não fez. Eu fui criado, querido, num ambiente que eu vim conhecer chinelo de dedo aqui no Rio de Janeiro. Eu morava lá na Paraíba. Minha mãe era dona de rede de farmácia. Eu tinha 4 empregadas que tomavam conta de mim. Eu tinha tudo para ser um cara revoltado quando minha mãe perdeu tudo. Ao contrário. Era 3 carros na garagem. A casa da minha mãe cabia 8 mobílias. Eu fui bem criado. Deus me botou num lugar que foi para cuidar de mim. Por que eu vou ficar revoltado? Mas ao mesmo tempo, me deu vontade de conhecer as minhas origens. Pô, eu fui filho único a vida inteira. Será que eu tenho irmãos? Não é tão legal a gente ter irmão? A gente briga de vez em quando, se desentende, mas é irmão. E eu comecei a procurar minha mãe de 75 até 80. Eu não conseguia achar minha mãe. Eu chegava lá onde essa menina aí, eu esqueci o nome, filha. Onde a Kelly também morou lá em Campina Grande, lá. A minha mãe legítima era dali daquele bairro. E eu chegava ali e pedia informação, ninguém me dava. Eu não sei se era por consideração a minha mãe de criação, ninguém me dava informação. 5 anos eu procurei minha mãe e não achei. Aí quando foi em 80, eu estava numa igreja cantando, e uma irmã falou assim para mim: Deus vai te levar num lugar bem distante. Vai fazer uma obra para Ele, e depois dessa obra, você vai ter uma surpresa.
Deus é Deus de surpresa, irmãos. Você pode ter uma surpresa quando chegar na sua casa hoje. Há quanto tempo você está esperando algo de Deus que não vem? Pode ser hoje, hein? Mas tem que estar ligado, não pode estar desligado não. Aí, eu estava pregando na igreja que eu congregava em São João do Meriti, num culto de jovens. E olhei para a porta da igreja, vi um senhor de terno lá me olhando pregar, o culto inteiro. Ele não era de lá. E quando acabou o culto, o diácono falou assim para mim: irmão Carlos, tem um pastor te chamando lá fora. Aí eu fui. Ele chegou para mim e falou assim: a paz do Senhor. Eu falei: a paz do Senhor. Eu sou o pastor Jair de Oliveira, da Igreja Batista Canaã, em Recife. Eu vim aqui buscar o cantor e pastor Feliciano Amaral para cantar e pregar na festividade da minha igreja. E ele falou para mim que menos de 300 mil cruzeiros ninguém tirava ele do Rio de Janeiro. E eu fiquei decepcionado com aquilo. Eu tinha ele numa alta conta. E ele falou para mim que para ir para Recife por menos de 300 mil cruzeiros no bolso dele, ele não ia. E eu vim subindo essa rua aqui perguntando a Deus o que é que eu ia fazer. Quem que eu iria levar para pregar numa festividade de 30 dias. E Deus falou assim para ele: pare na primeira igreja aí. Quem estiver pregando, leve essa pessoa. E era eu. Quando acabou o culto, ele foi lá na casa da minha mãe, apesar de eu ter 22 anos, mas ele foi lá falar com a minha mãe. Minha mãe permitiu. Um mês depois ele me mandou o dinheiro, a passagem, eu fui para Recife. Preguei 30 dias. Lá era assim, a matriz e 29 congregações. Hoje deve ser muito mais, ele não faz mais assim. Então, cada dia da festividade era numa igreja filiada. Eu preguei 30 dias, eu nunca preguei tanto na minha vida. E no último dia que eu preguei, eu falei para ele assim: pastor, eu estou a 4 horas de Campina Grande. O senhor permite que eu vá lá visitar uns parentes meus? Ele disse: vá, mas volte para cá, que daqui você vai para o Rio. Eu falei: tá bom. Quando eu chego lá naquele bairro que essa menina morava, Kelly, minha tia, irmã da minha mãe de criação, morava lá. E eu fiquei na casa dela. Deus falou o que para mim, irmãos? Que eu ia fazer uma obra e depois eu teria uma. O ano que eu não procurei minha mãe, eu achei. Aí a minha tia falou assim para a vizinha: Maria, leva meu sobrinho na igreja aí que ele canta e prega. Aí a irmã me convidou, eu fui. Quando eu estou voltando do culto, o Espírito Santo fala assim para mim: pergunta a ela se ela conhece tua mãe legítima. Aí aquela falta de fé, né? Aí eu comecei a fazer pergunta a ela, quanto tempo que ela morava no bairro. Ela falou assim: eu moro aqui há 22 anos. Eu falei: bateu minha idade. A senhora conhece alguém aqui por nome de Lindóia Pereira dos Santos? A mulher deu uma freada. Falou: a única Lindóia Pereira dos Santos que eu conheço é minha cunhada, a irmã do meu marido. Ó, o marido dela era meu tio, gente. Deus me surpreendeu naquele dia. Só que ela estava em João Pessoa. Eu fui para João Pessoa, conheci minha mãe e 5 irmãos. Para quem não tinha nenhum, ganhei 5. Hoje moram tudo aqui no Rio de Janeiro. Minha mãe já faleceu, as duas. Mas o que eu quero dizer para você é que não é historinha que eu estou contando aqui, não. É para você entender que tudo é no tempo de Deus. Não é no meu tempo e não é no seu. Anos e anos, Ana viu Penina engravidar. Anos e anos, Ana viu Penina zombar dela. Porque ela não gerava filhos para Eucana. E todo ano Eucana sacrificava dobrado lá no templo para que Ana engravidasse. Você sabe por que Ana não engravidava? Porque Deus não está interessado em sacrifício. Deus nunca quis o sacrifício dobrado de Eucana. O que Deus queria era que Ana entrasse no templo, abrisse a sua boca, verbalizasse para ele qual era o problema dela. E quando ela fez isso, ela recebeu. E ela foi abençoada e gerou quem? Nada mais, nada menos do que o profeta Samuel. O que é que você veio buscar aqui nesta noite, querido? Eu vim ver a pastora, que ela é muito legal. A pastora é meio doidona assim, ela pula. Eu gosto de ver a pastora daquele jeito. É só isso que você veio fazer na igreja hoje? Não, eu vou lá porque os jovens cantam legal, dançam. É só isso que você veio fazer? O que é que você veio fazer aqui nesta noite?
Você tem se preocupado com o corpo do mestre? Passe a se preocupar. Jesus pode voltar hoje, irmãos. A gente pode nem chegar em casa hoje. E o que é que nós temos feito por Ele? Pastor, eu tenho 40 anos de crente, e daí? Eu tenho 44, e daí? Isso não quer dizer nada. Às vezes o irmão com 1 ano de crente, ele tem mais vida em Deus do que eu e você juntos. Pastor, o homem não sabe nem falar, a mulher não sabe nem falar, nem ora, mas ela pode ser muito mais em Deus do que eu e você. Porque muitas vezes nós nos achamos melhor do que todo mundo. Né, pastor? Quantos pastores que acham que tem um anelão no dedo, tem diploma de seminário, fala exegese, fala hermenêutica. Olha, eu adoro hermenêutica, paracletologia, e aí? O que é que isso produz dentro do reino de Deus? Tem que produzir alguma coisa. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Que você possa receber de Deus hoje algo especial. Você crê nisso? Está aí, a pandemia está aí. A pandemia botou muito crente firme na igreja agora. Você sabia? Crente que não vinha mais à igreja, estão vindo tudo. Não é que eu estou dizendo com vocês aqui não, tá, querido? É outras coisas que eu vejo por aí. Tem gente lendo a Bíblia em casa por causa da pandemia. Né? Eu cheguei perto de um irmão esses dias, ele nunca vi aquele irmão ler a Bíblia. Ele estava lendo, já disse que leu a metade. Eu cheguei perto dele e falei, pastor, não chega perto de mim não, que o senhor trabalha carregando defunto. Eu tenho medo da pandemia. Você tem medo da pandemia, cara? Quem está em Deus não tem medo de nada. A gente obedece às normas, é legal, isso aí é super legal. Mas se Ele não nos guardar, em vão vigia a sentinela. Se Ele não estiver guardando você, querido, não vai ser vacina, não vai ser nada. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, amém? Coisa linda, né, gente? Glória a Deus, graça e paz, povo de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus não guardar Israel, em vão vigiam os sentinelas. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus agora? Oh, coisa linda.